Deixar a criança assistir filmes pornográficos homoafetivos para combater a homofobia, sabe? Esses caras estão doentes. Ao que eu saiba, homens e homens, ou mulheres e mulheres não procriam. Brasil! A Rede Globo tentou atacar de maneira indireta o deputado Jair Messias Bolsonaro. Opressores, não se iludam com essas emissoras que se passam por santinhas, mas por trás da máscara elas querem te fuder. Além de mandarem indiretas, ainda falaram besteiras do regime militar. Para quem viveu a época, sabe que realmente não é verdade o que a mídia diz. Antigamente, você tinha segurança de sair 11 horas da noite na rua. Coisa que hoje em dia você só sai se quiser ser assaltado. Você podia ficar na rua até a hora que fosse, desde que tivesse devidamente documentado, você podia ficar na rua tranquilo, tinha sempre um carro da polícia, bandido mesmo a gente nem ouvia falar que existia, nem ouvia falar. Era uma coisa impressionante a tranquilidade como você podia andar na rua. Mulheres, a gente ia no cinema 6, 7 horas da noite, saía 10, 11 horas da noite e vinha a pé. Eu vinha a pé do centro de São Paulo pro bairro do Pari. A gente vinha em 3, 4 pessoas, meninas tal, a pé. Em termos de distância assim, uns 8 quilômetros mais ou menos, que você andava por ruas escuras, né? Nem todas as ruas eram iluminadas, mas nem por isso você andava com medo nem nada, porque não tinha essa presença que nem hoje dessa bandidagem toda. Não tinha, não existia. A polícia era realmente rígida com relação a isso. Galera, o trecho do vídeo que apareceu é do canal Ignorante. Quem quiser ver essa entrevista completa é só ir lá no canal dele. O link ficará aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu, assim, acho que hoje em dia, o Brasil, do jeito que está, e o mundo, né, a extrema-direita ganhando corpo, essa eleição tão perigosa que está se aproximando aqui no Brasil, a gente tem que prestar bastante atenção, porque a gente já teve coisas muito sérias no Brasil, falta de liberdade, abuso de poder, não é brincadeira, isso não é brincadeira, voto não é brincadeira. Se a gente brincar, a gente vai voltar, a gente vai regredir igual, entendeu? A gente vai voltar para uma época sem liberdade. Prestem bem atenção no voto, hein? Isso mesmo. E é bom, eu acho muito bom você ter falado isso, que existe hoje um movimento de pessoas que, na época, não achavam que existia falta de liberdade e tal, mas é preciso se aprofundar na informação para saber que não existe ditadura boa. Não existe. Não existe ditadura boa em nenhum lugar do mundo. Nenhuma ditadura é boa. Porque, em primeiro lugar, a primeira coisa é falta de liberdade. Então, se hoje você se expressa do jeito que você quer, até pedindo a volta da ditadura, pense muito bem, porque com a volta de um regime que proíbe a liberdade de expressão, você não vai poder se expressar de jeito nenhum. Nenhum. Isso é só uma das coisas. Como a guerrilha veio atrasar profundamente o processo. E como esse processo se deu naturalmente a partir de 71, quando os governos militares, que não tinham ditador, porque é interessante, o Brasil não teve uma ditadura, porque teve um regime de exceção, porque os presidentes se sucediam e os partidos de oposição, no caso o MDB, Paulo Brossard, que era do meu partido, era senador da República e dizia Ulisses Guimarães, meu particular amigo, elemento que também se opunha, continuaram a se opor dentro do regime. E nós da ordem? Nós dizíamos o que tínhamos que dizer. Basta ler os jornais, os artigos que tínhamos publicado e que publicavam e aos nossos artigos de advogado. Nunca houve oposição por parte do governo. Que permitimos, nós, usando a maior das armas, um natural processo de democratização que, a meu ver, era aquele que inspirara o movimento de 31 de março com uma forma de garantir as eleições. E que aqueles fatos que terminaram resultando na derrota de Flecha Ribeiro, na eleição de Negrão de Lima,
e, ao mesmo tempo, em fatos que estavam começando a ocorrer, em que a guerrilha, a luta armada, veio atrasar, terminou atrasando um processo que realmente só foi retomado em 71. E retomado em 71, gradativamente, nós saímos de um regime de exceção para um regime democrático. E talvez, graças a isso, é que esse regime democrático, que permitiu com a lei de anistia feita pelos advogados a pedido dos guerrilheiros em 79, e todos eles voltassem à política. E hoje, no poder, podem atacar aquilo que eles pediram e que nós concedemos, nós, os advogados, para trabalhar para eles. E que, a essa altura, eles pretendem, em vez de olhar o futuro, ver aquilo que temos que construir nesse país, pensar numa democracia em que se tem que dar oportunidades aos jovens, continuam com os olhos para trás, procurando reavivar fatos passados, dolorosos para todos, de um lado e de outro, mas só de um lado, para dizer a nossa história só nos interessa a nossa parte, porque a verdade histórica não nos interessa. Nos interessa contar aquilo que nos agrada e vamos desconsiderar aquilo que não nos agrada.